Caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia especial em que celebramos a festa da Santíssima Trindade, temos aqui 3 apelos fundamentais que o Deus Trinitário nos faz. O primeiro apelo é o apelo comumente observado nessa festa por todos nós, porque de maneira muito natural ele coloca-se à nossa frente. É o apelo à unidade. Deus é 3 pessoas sem deixar nunca de ser apenas uma realidade, uma natureza divina, uma divindade, um só Deus. E isso é um apelo muito grande para nós, no mundo tão fragmentado, tão dividido, onde nós, por tudo e por nada, nos vemos separados, distanciados uns dos outros. E às vezes alimentamos essa separação, aumentamos mais e mais esse fosso que nos distancia das pessoas, irmãos e irmãs nossos. Esse é o apelo da integração, o apelo da comunhão, o apelo da unidade. Talvez seja o maior desejo que o ser humano carregue consigo, ainda que de maneira inconsciente, na maioria das vezes e para a maioria das pessoas. Mas tudo que a gente faz é para estar em comunhão com os outros. O trabalho da gente, o estudo da gente, as viagens que faz, se vocês analisarem, enxugando-as de forma perfeita, vão perceber que a motivação primeira e última é encontrar pessoas, comungar com as pessoas, viver essa integração tão necessária entre gente e gente. É o apelo da consciência da inseparatividade. E eu gosto muito de falar essa palavra. Nós somos inseparados de tudo e de todos. Ninguém vive isolado, porque tudo está relacionado a tudo e todos estamos relacionados a todos, indubitavelmente. Aliás, quem foge a essa integração, a essa unidade, certamente sofre de uma doença, porque uma das maiores patologias do nosso tempo é a patologia da fragmentação. Eu me ver separado de quem quer que seja, unido apenas àqueles que me interessam, por alguma razão muito subjetiva, muito pessoal, e ao mesmo tempo com um fosso enorme na relação com o resto da humanidade. A verdade é que todos contemos e estamos contidos em todos. Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita que faleceu há um pouco mais de um ano, creio eu, ele, na sua sabedoria, dizia que todos nós não somos, nós intersomos. Ele criou esse termo. Nós somos relacionados com o mundo inteiro, com todas as coisas, com todos os eventos, especialmente com todas as pessoas. Ser com tudo e ser com todos. E imaginemos, por exemplo, uma folha de papel. A folha de papel, para existir, precisa da floresta. Depois precisa de um lenhador que corte aquela árvore. Depois, num processo penoso, ela se torna folha, se torna papel. Depois, precisa de alguém para ler esse papel, para escrever nesse papel. Todos nós precisamos de papéis. E essas pessoas que escrevem, que leem nos papéis que foram feitos a partir das árvores, que precisaram do sol e da chuva para crescer, essas pessoas comem trigo, essas pessoas têm que se alimentar. E dependem de outras pessoas e de outras matérias que aparentemente estão longe deles. Se a gente for levar essa equação até a origem, não vai conseguir. Porque percebemos que todos nós temos essa relação com tudo e com todos na vida. Não há 2 lados, há sempre o lado só. E eu e vocês estamos desse lado. Querendo ou não, somos interdependentes. De modo que tudo aquilo que a gente faz de bom ou de menos bom, para a gente,
acaba chegando aos outros. Tudo aquilo que os outros vivem de bom ou de menos bom, mais tarde ou mais cedo respinga em nós. De uma maneira mais contundente, mais veemente, ou de uma maneira mais leve, mais suave, não importa, mas que chega a todos, isso é verdade. Essa consciência da inseparatividade nos obriga a mudar imediatamente a nossa atitude na relação com as pessoas. Ou seja, não podemos, eu e vocês, continuar mais a viver como se os outros não existissem. E tem muita gente que vive assim, só para si e no máximo para meia dúzia dos seus, do seu mundo do afeto. Fora disso não existe mais ninguém. Não podemos continuar existindo assim, indiferentes, alheios, arredios, insensíveis, distantes, descomprometidos, sobretudo, com a realidade que toca aos outros. Depois, o segundo apelo que a festa da Trindade nos faz, se o primeiro é o da unidade, Deus que é três pessoas sendo única natureza divina, o segundo apelo é diverso, é o apelo da diferenciação, da diversidade, da individualidade. Deus é um sem deixar de ser três pessoas marcadamente diferentes, ainda que unidas numa única dimensão e natureza divinas. Então, o desafio é viver a comunhão sem perder a individualidade. Viver aquilo que é de todos sem deixar de viver aquilo que é nosso, pessoal. Saber unir-se e saber separar-se. Saber identificar-se e saber desidentificar-se. Saber entregar-se e saber retomar-se. E esse é um desafio muito complicado, que exige de nós um aprendizado por toda uma vida. Exige uma introdução, uma caminhada, uma incursão. E se a gente não fizer isso, não vai conseguir só porque um dia ouviu e achou bonito. Só porque um dia rezou a Deus e pediu para que acontecesse na sua vida. É fruto de um treino, de um exercício diligente, atencioso, constante, permanente. Talvez aqui nós encontremos a razão de ser da nossa vida, construir essa individualidade sem deixar de estar atento à comunhão da qual vos falei agorinha há pouco. Fazer essas diferenças, estabelecer as diferenças. Me lembro que meu pai contava a história de Joãozinho, que um dia perguntou à professora na sala de aula. Depois da professora ter perguntado tudo e mais alguma coisa a ele, ele não acertou quase nada, já estava para ganhar uma nota negativa. Professora, agora é a minha vez, vou perguntar à senhora uma coisa. Diga, a senhora sabe a diferença entre um vaso sanitário e uma panela? Ela disse, não, por quê? Ele disse, pois nunca me convide para comer na casa da senhora. Isso me faz dizer uma coisa que eu acho fundamental, a nível de lições. Nunca devemos misturar, nunca devemos separar, mas sempre devemos diferenciar. O que é diferente tem de ser diferente. E devemos pontuar todas as diferenças, porque senão a gente não aprende a viver. A gente se torna ou muito invasivo, se intromete demais naquilo que não nos pertence, que não é da nossa conta, ou a gente se torna muito indiferente, muito distante, muito descomprometido, deixando todo mundo para acolá e a gente cuidando só da vidinha da gente. São dois perigos, dois riscos que a gente deve evitar correr. É muito importante isso. Depois, nós temos nesse desafio da individualidade, da diversidade, uma relação muito rápida, mas ao mesmo tempo indispensável, com o mundo dos casais, por exemplo. Talvez seja um dos maiores desafios para o casamento, já que estamos no Dia dos Namorados, para os enamorados também, que se preparam a curto, médio ou longo prazo para o compromisso matrimonial. Qual seja, amar
é permitir que o outro seja ele mesmo. Seja um indivíduo, apesar de estar comigo, criando unidade e comunhão. A palavra indivíduo significa não dividido. Que ninguém se divida só porque está com alguém. Que ninguém se fragmente, deixe de ser o que é completamente, só porque aderiu a uma comunhão matrimonial, por exemplo, que se constrói desde a época do namoro. Então, viver a unidade sem abrir mão da individualidade. Em outras palavras, o desafio é saber ser para o outro sem jamais deixar de ser para si mesmo. Ser para o outro sem se abandonar, sem se negligenciar, sem virar as costas para si próprio. Aliás, como dizia um grande pensador, amor não é aquilo que acontece quando duas pessoas se olham entre si. Amor é o que acontece quando duas pessoas olham na mesma direção. E eu complemento, cada uma com seus próprios olhos, com a sua própria cabeça, com seu próprio coração, com a sua própria capacidade diferenciada de interpretar aquilo que está vendo e fazer uso do que vê. O amor só acontece quando há esse respeito. Estamos juntinhos, mas cada um tem um processo, tem uma missão, tem uma palavra a dizer, tem um sentimento a sentir, tem algo seu para dar, que não corresponde obrigatoriamente àquilo que o outro tem consigo, ou a outra traz consigo. Esse processo tem que ser muito bem vivenciado, senão a gente mistura tudo indevidamente. Então nós não temos obrigação de partilhar tudo de maneira alguma. Aliás, é um pecado imenso a gente partilhar tudo, achar que tudo pertence a todos. Numa relação matrimonial, por exemplo, ou de namorados. Eu costumo dizer que há 3 coisas importantes. Primeiro, há coisas que só pertencem a nós. Uma informação, um conhecimento, uma emoção, uma dificuldade, um problema. É tão nosso que só nós os entendemos. Se nós partilharmos com o namorado, com a mulher ou com o esposo, nós complicamos mais do que ajudamos. Porque aquela pessoa que está do nosso lado, por mais que nos ame, nunca vai ter os recursos, as ferramentas necessárias para entender o que está passando conosco. Nós é que temos que resolver. Não temos que chamar essa pessoa para aquilo que é só nosso. Então é um pecado partilhar o que é estritamente nosso. Depois tem um segundo tipo de coisa, é aquela coisa que não pertence apenas a nós, pertence aos outros, pertence ao outro e à outra com quem nós convivemos. E se nós não dissermos, não partilharmos com essa pessoa, estamos pecando, porque estamos fazendo uso indevido, arbitrário, exclusivo do que não é exclusivo nosso. E há um terceiro tipo de coisa que é facultativo. São aquelas coisas que tanto faz como tanto fez. Eu posso escolher dizer, posso escolher ficar só para mim. Não vai influir nem contribuir, não ajuda nem desajuda. Faz parte do meu leque de opções e de escolhas. Então é bom que a gente saiba isso na cabeça da gente e no coração o tempo inteiro. Somos todos únicos e exclusivos, não há ninguém igual a nós. E na relação não pode haver fusão, porque senão acabamos com essa unicidade tão perfeita com que Deus nos criou e nos trouxe à vida. Somos irrepetíveis e insubstituíveis. Não temos nem o direito, nem o dever de imitar, nem de repetir ninguém. Quanto mais diferentes cada um de nós é, mais a gente se encontra na relação. Mais iguais, mais parecidos, mais semelhantes nós nos tornamos com os outros. É confirmando a nossa diferenciação que nós, ao mesmo tempo, confirmamos a nossa comunhão e as nossas semelhanças. Sejamos nós próprios. Eu contava para vocês um dia aqui aquela história do bêbado que estava num poste, lá em cima, cai, não cai, chamaram a polícia veio e o policial puxou o revólver para intimidar o bêbado e disse: você desça daí agora mesmo, senão atiro em você, para amedrontá-lo. O bêbado, com muito sacrifício, depois de 10 minutos, chegou lá embaixo. O policial se aproximou dele e disse:
Quem é você? Ele disse: o senhor não está lembrado, não? Eu sou aquele que estava lá em cima, na estante. Sejamos os mesmos lá em cima e lá embaixo, em qualquer ocasião, nos altos e nos baixos da vida. Não abramos mão da nossa individualidade, desse processo de individuação, que ele é extremamente necessário. E somente quem sabe ser só é que se capacita para ser com os outros. É uma ilusão a gente achar que vai aprender as coisas na relação. Tem algumas coisas que, se você não levar de você mesmo para a relação, você nunca vai ter consigo. E é por isso que essas bodas internas, que cada um é obrigado a fazer consigo próprio, ela antecede as bodas externas. E se não acontecer isso, uma vez acontecidas as bodas externas, que as bodas internas continuem sendo uma reclamação para nós, uma necessidade para nós, até o fim dos nossos dias. E é por isso que, celebrando hoje o Dia dos Namorados, nós celebramos o Dia das Famílias, dos casais, porque o fim sempre depende do começo. E o namoro não é apenas uma ocasião fortuita, muito transitória, sem qualquer compromisso, sem qualquer cuidado, que a gente vai levando de qualquer maneira. O namoro é o exercício, o treinamento das virtudes, dos valores fundamentais à vida, naqueles compromissos maiores que a vida, mais tarde ou mais cedo, vai exigir de nós, e que nós chamamos casamento. E não tem que ser apenas o compromisso de um homem com a mulher, é o compromisso das pessoas todas com a vida, com as grandes causas, com aquilo que os ultrapassam, que os superam, que não é apenas coisa dele ou dela, mas é coisa de todos nós. Então é muito importante que haja esse compromisso, esse cuidado, para que o nosso fim seja um fim maravilhoso, porque o começo foi bem intencionado, foi maravilhoso, porque soubemos fazer o meio de campo, e por isso somos dignos de um fim perfeito, do ponto de vista humano, naturalmente, ainda que com todas as suas limitações, com todas as suas limitações. E eu me lembro daqueles dois bêbados que, depois de tomarem todas e mais algumas, Dia dos Namorados, um olhou para o outro e disse: compadre, agora que eu lembrei, hoje é Dia dos Namorados. E nesse dia eu sempre lembro de que a única mulher de quem eu gostei muito, realmente amei, foi minha primeira namorada. Mas, compadre, a coitada acabou tão mal, tenho tanta pena. E o outro disse: mas o que foi que aconteceu com ela, compadre? Ela se casou comigo. Que nenhum de nós, no final, tenha que dizer isso. Que as pessoas se deram mal porque o seu compromisso foi mal assumido. O seu compromisso não teve nele maturidade. Ele não se tornou adulto. Ele não foi bem vivido desde sempre, não foi treinado, exercitado. E por isso os frutos são exatamente compatíveis com o plantio, com a semeadura que nós fazemos. O namoro é o tempo da semeadura. E ninguém se engane, conforme a qualidade da semente que nós aí plantamos, vamos colher os frutos, mais tarde ou mais cedo. E o terceiro apelo, o primeiro é o apelo à unidade, o segundo, à diversidade, à diferenciação. E o terceiro apelo, ao meu ver, o mais importante para nós, que a Trindade nos faz, é o apelo à dinamicidade, à evolutividade. O nosso Deus é um Deus que evolui no tempo e no espaço, ainda que seja eterno, ainda que seja definitivo, ainda que esteja além do tempo e do espaço. Ele sabe ser um Deus para cada momento distinto da nossa vida e da vida da humanidade. Ele é Pai e Criador quando o mundo precisa de alguém que o crie. Ele é Filho Redentor, presença humana quando a humanidade precisa de um testemunho visível diante de si. E depois, Ele é o Espírito santificador, inspirador, defensor, quando a humanidade precisa ter dentro de si
esse Deus. Então, ele é um Deus fora, ele é um Deus no meio e é um Deus dentro da gente. E essa realidade é realmente maravilhosa, de um conforto imenso para todos nós. Ou seja, Deus sabe reinventar-se o tempo inteiro e nos obriga, já que somos a sua imagem e semelhança, a reinventar-nos também. Todos os dias viver essa novidade que a vida nos apresenta incorrigivelmente. E não dá para fugir a essa novidade. Deus é aquele que nos acolhe a cada novo dia, haja o que houver nas nossas vidas, independentemente de todas as mudanças e transformações pelas quais nós passamos. E há muitas mudanças, e há muitas transformações. Então a Trindade é a expressão de um Deus que evolui na minha evolução. Ele se atualiza permanentemente em mim. O texto de hoje do Evangelho é uma prova disso. Jesus diz: eu tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vocês não são capazes de compreendê-las agora. Todos os dias Deus tem imensas, numerosas coisas novas a nos dizer, as quais não compreenderíamos se nos fossem ditas no dia anterior, há uma semana atrás, muito menos há um ano atrás. Temos de ouvir essas coisas no dia delas, que é o nosso dia, que é cada dia em que cada pessoa vive a sua vida. Então Deus é aquele que se atualiza na nossa atualidade, continua nos acompanhando o tempo inteiro. E aqui eu quero tirar aquela dúvida que muitas vezes as pessoas têm, porque passam para nós. Às vezes nós achamos, e a nossa catequese algumas vezes repete isso, ao meu ver, erroneamente, de que Deus é bom conosco se nós somos bons para com Ele. Deus gosta muito de nós e nos dará uma recompensa que é o próprio céu, desde que nós sejamos impecáveis com Ele e possamos obedecer todos os seus mandamentos, vírgula por vírgula, e não fujamos daquilo que é o seu projeto e a sua vontade para nós nunca. Ou seja, que não pequemos. Quando nós vivemos uma vida de acertos, Deus está conosco. Como se depois, se nós pecássemos, como de fato pecamos, Deus nos abandonasse. E às vezes, com base nessa realidade, a gente se sente muito distante de Deus. Ah, padre, eu nunca mais fui para a igreja, não me acho digno da igreja, nunca mais eu comunguei, porque eu não me acho digno de entrar numa fila de comunhão. Eu nem rezo direito, pai, porque quem sou eu para rezar? Minha vida é uma reviravolta, tanta coisa ruim acontecendo, e eu sei que eu sou parte dessas coisas, eu tenho responsabilidade sobre elas, então eu estou muito distante. Quando eu melhorar, aí eu vou procurar Deus. Procure Deus quando você estiver de qualquer jeito, bem ou mal, em pecado ou na virtude. Procure Deus. Deus não é um Deus criado à nossa imagem e semelhança, nós é que somos assim. Nós é que nos afastamos das pessoas quando essas pessoas deixam de nos interessar, de fazer o nosso gosto, de realizar os nossos pedidos e desejos. Não projetemos isso para Deus. Deus é o mesmo o tempo inteiro. Nos ama quando nós o amamos conscientemente, através de gestos e atitudes concretas compatíveis com o seu desejo para conosco. Mas Deus também nos ama igualmente quando nós estamos muito longe dessa realidade. E fazemos tudo ao contrário. E o evitamos. E parece que vivemos sem que Ele exista. Deus continua a nos querer e a nos amar. Porque Deus é dinâmico. E essa dinamicidade de Deus não permite que Ele seja diferente. E Ele faz isso não é porque Ele seja submisso a nós, as nossas nuances, as nossas mudanças de comportamento, as nossas alterações de humor, a nossa bipolaridade. Não. Deus faz isso porque Ele nos respeita. E depois do dom da vida, o dom maior com que Ele nos fez foi o dom do livre-arbítrio. E Ele respeita que a gente decida diferentemente sobre a vida da gente, ainda que seja distinto daquilo que Ele decidiria se o fizesse sozinho. Isso nos conforta, nos deixa mais animados e felizes e, ao mesmo tempo, nos faz viver
todo o tempo ligados a Deus e nunca distantes dele. Que essas três palavras, unidade, diversidade e dinamicidade, não saiam da nossa cabeça e do nosso coração quando formos chamados a pensar no que é um Deus Trindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.